Essa aula está sendo gravada para a disciplina de trabalho interdisciplinar do curso de Jogos Digitais. Eu estou aqui com a turma de trabalho interdisciplinar e o intuito dessa matéria é acompanhar os trabalhos de produção de jogos dessa turma. Então, se você está assistindo essa aula fora desse contexto, talvez não faça muito sentido, mas se fizer, vai achar só muito bizarro e muito doido. Mas é, outra coisa também importante é se você está matriculado na matéria e está vendo a gravação, essa aula é sobre as nossas datas de entrega final. Então é bom que você fique atento, porque está chegando a data de entrega. Atualmente, no dia que eu estou gravando isso aqui, ó, nosso calendário é esse aqui, ó. Vocês estão vendo? Pessoas que estão comigo ao vivo aqui, me fala se estão vendo minha tela, porque eu compartilhei. Ah, tá, massa. Então, esse é o nosso calendário, tá? Aqui no dia 20 de novembro, a gente tem a entrega de TI, TI, TCC, tá? É, No dia 21 vocês têm umas provas de educação à distância que eu não sei do que se trata, então isso não é problema meu. E aqui, ó, nos dias 22, 23 e 24, a gente tem o tempo que os professores possuem para preparar para a amostra de TI, TI, TCC. Ou seja, esse é o tempo que os professores têm para jogar os jogos, né? Então, todo professor que está envolvido com a disciplina, é, com o primeiro período, né? Toda disciplina que está envolvida com o primeiro período tem que jogar o jogo que vocês estão produzindo para poder lançar as notas. Eu tenho que fazer também uma tabela de notas para os professores, para eles saberem tipo, como que vocês foram na matéria de trabalho interdisciplinar e como que foi o acompanhamento, tá? E nesses 3 dias está agendada a nossa mostra de TI, TI-TCC. Essa mostra, ela é online e, na verdade, ela é um site que a gente põe os jogos para quem quiser jogar. E a gente faz uma apresentação de vídeos dos jogos, meio que convidando, né, as pessoas a jogar e experimentar os jogos que estão lá, né? Então, é uma espécie de vitrine do trabalho produzido, tá? Por causa dessa mostra e por causa desse processo ser um processo de fechamento de nota acadêmico, muda um pouquinho o jeito de avaliar os critérios. Se vocês estão acompanhando aqui meu semestre, as primeiras avaliações eu só mandei os critérios e falei, vamos embora, né? Agora que a gente está na build final, a gente tem que revisar o edital, tá? O edital, ele fica em documentos do curso, tá? E eu tô com ele aberto aqui, e é o que a gente está revisando aqui, o calendário, tá? Então, vamos ver do que se trata esse edital e vamos ver o que são os critérios, o que é o que a gente está esperando no jogo final, né? Ou seja, o que vocês têm que entregar no final. Então aqui, ó, isso aqui foi o nosso cadastro dos TIs, né? E agora a gente vai chegar na etapa final, tá? A gente vai ter um formulário de entrega, tá? Vocês vão receber o link, vocês vão receber as instruções. A gente vai ter um formulário de entrega. E esse formulário de entrega ele vai demandar que vocês preencham alguns dados, tá? Então, fiquem atentos, porque não é só subir o arquivo do jogo para a pasta do Drive. Eu preciso também de outras coisas, tá? Então, vamos quebrar isso aqui em questões, né? Então, não esquece, vai ter um formulário online, fica atento a STA, fica atento às minhas aulas, né? Quem está vendo isso depois, observa as mensagens que a gente está mandando, porque a gente vai mandar o link do formulário, vocês vão ter que preencher ele, tá? Esse formulário ele não tá liberado ainda porque a gente ainda está formatando ele. Então, a gente tem a build final que é entregue nessa pasta, tá? Então, vocês têm que entregar a build no Drive. Lembrando que a build é um conjunto de arquivos, né? A build não é só um arquivo. Então, quem está acompanhando aqui os processos de entrega da build, né, sabe que a build ela é feita dos arquivos executáveis e das pastas de dados, né? Às vezes mais uma pasta de dados. E então isso vai ser compactado, ou seja, você não vai entregar isso solto no Drive, você vai criar um arquivo zip com todos esses conteúdos. E você vai nomear
esse arquivo com seu nome completo e sua matrícula. É o mesmo padrão que a gente está usando desde o começo do semestre para entrega de arquivos, mas nessa daqui ela pode gerar uma desqualificação, né? Então é bom ficar atento, porque a gente não quer que vocês sejam desqualificados porque errou, entregou formato RAR, ou formato 7-zip, ou sei lá o que vocês estão inventando de compactar, tá? Então aqui o formato tem que ser respeitado, porque senão a gente não consegue dar sequência no processo de liberação, de upload, né? Então isso é um pouquinho mais sério, tá? A gente vai precisar de uma imagem do gameplay do jogo com esse tamanho, tá? Com esse tamanho. E vai ser entregue diretamente no formulário essa imagem. Então vocês vão tirar um print dessa imagem e redimensionar para a gente poder colocar isso no site. Se você não entrega a imagem do gameplay, não tem como a gente criar o ícone no site do jogo de vocês. Então é fundamental que vocês entreguem essa imagem, tá? E a documentação do projeto, que é o GDR, né, que é um documento que vocês estão preenchendo durante o semestre, também completo, com todos os dados, tudo que foi produzido, com todas as regras, com instrução de comandos se precisar. Então, é o documento final, com as informações dos áudios. Então, é um documento final com todo tipo de documentação que a gente criou durante o semestre. Vocês vão concentrar no GDR para a gente ter um cadastro disso, que a gente pode pôr na biblioteca, por exemplo, e falar, olha, esse jogo foi produzido e possui aqui a documentação desse jogo. Ou seja, a gente tem como validar esse jogo na biblioteca da PUC e coisas do tipo, tá? Então, isso é o que vai ser entregue, tá? Ou seja, o jogo, né, a build do jogo, a imagem de gameplay e o GDR, tá? Além disso, ou seja, além dessa entrega, que é a entrega é, 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 do trabalho, né, para a PUC, a gente tem a entrega para a amostra, né? Ou seja, a amostra, ela é entre os dias 25 e 27, a gente faz as nossas lives no YouTube, né? Sim, a build, o GDR estão no mesmo zip, mas você pode colocar no mesmo zip, mas essas entregas aqui, ó, elas vão estar no formulário, tá? Ou seja, você vai enviar o GDR, você vai enviar a imagem no formulário também, tá? Isso aí vai ter um campo para você dar upload, tá? Então, tá upadas diretamente no formulário. E aqui, ó, enviado diretamente no formulário, tá? Então você pode, a gente não vai desqualificar se você colocar isso no zip da build, mas se não tiver no formulário, a gente não consegue fazer o link para o site, tá? Então é fundamental que vocês lembrem que tem duas entregas aqui, ó, que são upadas diretamente no formulário. Beleza? Essa é a pergunta do Alexandre Fonseca, perguntando se a imagem e o GDR vão no zip. E eu tô falando que pode, mas não adianta nada se você mandar só no zip. Você precisa mandar também no formulário. Então a gente tem a amostra que é no YouTube, são as nossas lives. Então, assim, tipo, como é que é a seleção dos trabalhos, assim, para participar da amostra? Bom, essa amostra é opcional, ela não vale ponto. Ela não tem valor de pontuação, né? O valor dela é só de networking e de divulgação do seu trabalho, né? Que é uma coisa que, se vocês viram seminários, vocês viram que todo palestrante, sem exceção, falou da importância de você compartilhar o seu trabalho, né? Então, como disse o Otávio no bate-papo aqui, vale mais que ponto no final das contas, porque é como se as pessoas vão saber que seu jogo existe e que você sabe fazer alguma coisa, tá? E não precisa ter vergonha do seu trabalho, não tem necessidade, você tá aprendendo e é parte do aprendizado compartilhar o seu trabalho e colher opinião, tá? Então, por favor, não tenham vergonha do seu trabalho, mas é opcional. Então, se você se sentir realmente muito desconfortável em participar, não vai ter nenhum tipo de punição, tá? Em relação a isso, tá? Para participar, você tem que fazer um vídeo de 3 minutos apresentando seu jogo, tá? Então, você faz um vídeo de 3 minutos falando do que é o seu jogo, manda pra gente esse vídeo, tá? Esse vídeo ele não precisa ser
narrado, tá? Não é necessário que você explique o jogo narrando, você pode explicar jogando. Você pode demonstrar o seu jogo com gameplay, tá? É, Você pode ou não falar do processo de produção, né? Você pode fazer um trailer se quiser, se você quiser fazer uma coisa mais incrementada. De novo, o que for mais viável para você fazer, né? For mais viável para você produzir, dentro desse tempo de 3 minutos, tá? E tem uma pasta para os vídeos, tá? Essa pasta é exclusiva para os vídeos. Não confunde as pastas, por favor. É uma pasta para build e é uma outra pasta para o vídeo. Essas pastas, elas recebem link direto do site. Então, se você começa a embolar as entregas, o seu jogo não aparece. Então, eu preciso que o arquivo esteja na pasta certa, tá? E bem nomeado, né? Para a gente não perder o rastro do que está acontecendo, tá? Então, de novo, isso tudo que eu estou falando está no edital, tá? Eu estou repassando o edital com vocês porque eu acho importante. Mas, vocês tendo dúvidas, vocês podem perguntar também depois, vocês podem mandar mensagem, tá? Que a gente tenta esclarecer tudo no processo, tá? Geralmente todo semestre todo mundo consegue entregar e a gente consegue fazer as mostras, então no final dá certo. Então esse aqui é sobre a amostra, tá? Então o que a gente tem aqui? A build, a imagem, o GDR e o vídeo, né? 4 coisas. Aqui, ó, é, o que a gente precisa que o jogo tenha, tá? O que a gente precisa que o jogo tenha. E então assim, o GDR a gente precisa, a gente já falou disso, né? Mas aqui na entrega final a gente já espera que tenha os efeitos sonoros que foram planejados, descritos no GDR, né? E também no jogo, né? Então isso aqui, ó, isso aqui que é planejado são as coisas que a gente espera que o GDR esteja completo falando sobre isso, né? Então, por exemplo, o fluxograma de projeto de interface a gente quer no GDR, tá? O projeto de balanceamento do jogo, né? A gente espera que esteja no GDR. Né? O projeto de elementos de game design, ou de game juice, né? O projeto geral do jogo, a gente espera que esteja declarado no GDR. Então a gente quer que vocês preencham o GDR, que é o documento que fala sobre o processo de vocês, tá? Então isso aqui é o nosso GDR, né? Ou seja, coisas que a gente quer ver adicionadas ao GDR. E aqui o que o jogo tem. E aí? Então isso aqui, ó, é a lista das coisas que a gente espera que estejam funcionando no jogo, tá? Então lembra, isso aqui é executado, tá? Isso aqui é executado. Então, o que tem no nosso jogo? A nave, né? Ou seja, um personagem não humano jogável, né? Que está modelado e colorizado, tá? Ou seja, é um modelo pronto, é um modelo finalizado, tá? E que possui habilidades que são só deles, né? Ou seja, ele possui os recursos que o player vai usar, né? Então ele tem os efeitos sonoros que são só dele e ele tem também os ataques e as defesas, né? Então tudo que vocês planejaram no semestre, né? Isso aqui é basicamente falando, tem um negócio para eu jogar de verdade, entendeu? Tem um trem que eu eu sou mineiro, eu tenho que falar trem, né? Tem um trem que eu jogo lá e funciona, pô. Então, a gente tem trabalhado, foi a primeira coisa que a gente trabalhou, na verdade, no jogo, foi o personagem, tá? 3 inimigos diferentes, tá? São 3 inimigos que visualmente são diferentes e comportam diferente. Também isso está planejado na maioria dos pitches e dos GDRs, então isso já está planejado, a gente quer ver agora se foi executado, né? Não, quem não é mineiro não entende, né? Vai ter que fazer um trem lá, vai fazer uma ferrovia, né? Então, traduzindo, gente, trem é sinônimo de coisa, tá? Trem é sinônimo de coisa, eu sou mineiro. Então, a coisa com a qual você joga, tá?
É, então os inimigos eles são diferentes, tá? Os inimigos têm que ter dois efeitos sonoros, tá? Aqui, esse é o mínimo, tá? O Gabriel tá perguntando se a gente vai olhar se a história tá fazendo sentido. Vamos. Mas não isso não é uma aula de roteiro, tá? Isso não é uma avaliação de roteiro. O que a gente vai olhar se está fazendo sentido é o sentido que o gameplay traz, entendeu? Então, por exemplo, a gente sabe que, né, tem gente que fez um avião de caça, o jogo é da Segunda Guerra Mundial, e você está atirando nos nazistas, né? Aí de repente aparece um inimigo que é um bebê. E aí não faz sentido, entendeu? Tipo, você não tem nada que justifica ter aquele bebê gigante pra você matar. Então, né? Ou seja, a gente fala assim, pô, isso aqui foi meio surpresa. A gente não tem no GDR, isso não foi declarado, isso não foi contado na história, isso só pipocou aqui, né? E, e aí, tipo assim, se a gente não quiser, não conseguir fazer nexo pelo gameplay, por que aquilo tá lá? Nem nexo pela documentação ou pela narrativa, então a gente provavelmente vai pontuar isso em algum lugar. Ou seja, a gente vai falar, olha, os elementos foram colocados aleatórios, né? Eles foram colocados sem planejamento, eles foram colocados sem comunicação com o player, né? Então, nesse sentido, né, que a gente está falando. Ou seja, o senso do jogo não necessariamente é um senso real, mas ele tem que fazer sentido dentro daquele universo. Tá? Então, além dos três inimigos, que a gente são inimigos de fase, a gente vai ter um inimigo principal, que é o chefão, né? Então, os inimigos, eles podem compartilhar efeitos sonoros, tá? Então, os dois inimigos podem ter, os três inimigos podem ter os mesmos sons, mas o chefão tem sons diferentes, tá? Então, o chefão tem dois sons diferenciados, tá? Aqui, ó, o cenário, ele pode ser um cenário comprido, um cenário grande, com três visuais diferentes, né? Geralmente a gente costuma falar assim, você está chegando na praia, e aí depois você chega numa cidade pequena e depois você vai para cidade grande, por exemplo, né? É, ou então você pode fazer três fases diferentes, né? Então pode ser, sei lá, Alasca, África do Sul e Austrália, né? Então você pode ter três fases que representam coisas diferentes. Ou então Marte, Júpiter, Vênus, né? Então os dois modelos de entrega funcionam pra gente. Você fez uma fase que o visual vai mudando à medida que eu vou avançando nele, ou você tem troca de fase, ou seja, foi para outra fase, tá? Mas são três, tá? São três. Então, se eu fui da praia pro deserto, talvez nada tenha mudado, entendeu? Talvez tenha sido areia, só areia. Então, observa que a gente pede estéticas. Quando a gente fala estéticas similares, significa que as coisas. Por exemplo, se tudo é realista, tudo é realista. Se tudo é cartoon, tudo é cartoon. Né? Mas não necessariamente que os três atos eles são três atos na areia ou algo assim. Tá? Então, a gente quer sentir que está avançando visualmente. Tá? Os efeitos sonoros, que são os efeitos sonoros da fase, né? Então, os efeitos sonoros da fase pode ser os itens, pode ser o barulho que o item faz quando você pega ele, tá? Uma música implementada, olha, observa que é uma música implementada, não é uma música composta, tá? Vocês não precisam compor uma música. Quem compôs, parabéns, porque você tem um talento que eu não tenho. Eu não sei fazer música, eu nunca estudei isso para poder ser bom nisso. Mas não tem obrigação. Se você não faz música, você só precisa captar uma música e colocar ela funcionando no jogo. Tá? A gente precisa de uma música implementada nesse jogo. Tá? Aqui ó, são 30 objetos de composição modelados e colorizados. Ou seja, nesses cenários eu consigo identificar 30 objetos diferentes. Sabe? 30 objetos que são de natureza diferente. Então você tem árvore, pedra, poste, casa, prédio, barraquinha de cachorro-quente, rinoceronte, bicicleta, hipopótamo, tá? Ou seja, são coisas que visualmente eu percebo que elas são diferenciadas, tá? Você pode distribuir esses 30 objetos do jeito que quiser nas três fases. Ou seja, toda fase pode ter o rinoceronte. Não tem problema, tá? Se fizer sentido, né? Se fizer sentido, né? Você fez uma árvore. Toda árvore, todo cenário tem árvore. Beleza, então faz sentido que você usa
árvore, mas não pensa em termos de 10 em cada. Isso é uma péssima estratégia. Pensa em composição de cena. Pensa que o cenário tem que fazer sentido. Porque geralmente a galera faz uns cenários vazios e uns cenários que não fazem sentido, tá? Então o cenário ele tem que ser bonito de ver, tem que ser uma composição interessante. Ele tem que parecer que ele consegue existir sem o player jogar, entendeu? Ou seja, capricha nesse negócio, pelo amor de Deus. É, o nosso player, ele tem esses aspectos nele, né? Então esses são os aspectos do player aqui, ó. O player tem dois tipos de ataque e um tipo de defesa, tá? Então isso aqui está relacionado ao player, tá? Então eu posso dar dois tiros diferentes ou duas formas de causar dano diferente no inimigo, tá? E um jeito de me defender, tá? O jogo ele tem dois achievements, ou seja, tem dois achievements que são disparados no jogo, tá? A gente quer que o jogo funcione de uma forma geral, ou seja, a lógica do jogo funcionando, ou seja, o jogo ele tem começo, meio e fim, ele tem possibilidades de final, né, condição de derrota, né, condição de término. Olha só, aqui são três efeitos sonoros pro jogo, não é porque aqui, ó, se a pessoa fizer um cenário só comprido, vai ser três efeitos para esse cenário. Então a pessoa pode distribuir. Mas isso aqui, gente, pensa nisso aqui como um mínimo, tá? Não pensa isso do tipo, eu vou fazer três e aí acabou, né? Eu vou fazer um para cada. Não, não, pensa que você tem que pelo menos ter três. Três tipo, a gente fala, não, ele sabe fazer, ele sabe repetir e ele faz de novo, tá? Então ele fez a mesma coisa três vezes. Ele aplicou, né? Mas, por exemplo, se você está colocando o som, efeito sonoro no item, o item vai ter em toda fase. Então esse efeito sonoro vai estar nas três fases, né? Então eu espero que vocês sejam um pouquinho mais espertos. Em vez de pensar em segmentação de conteúdo, vocês pensem em combinação de conteúdo, tá? Que as coisas que fazem sentido existir em mais de um lugar, que elas existem em mais de um lugar. Tá? Vamos ser safos, gente. Vamos fazer jogo que vende. Tá? Igual, por exemplo, uma música implementada. Ou se você pôr três, não é ruim, não. Se você pôr três músicas, é massa. Você implementou uma e implementou mais duas. Então faça mais, tá? Mesma coisa vale para os 30 objetos. 30 é o mínimo, gente. A minha vontade, inclusive, Pessoal, é dar se 60 para ser entrega o eu mínimo. mudar. Foi mal, vou te interromper. É que você falou da música, e se eu mudar o tom da música de acordo com o que passa as fases? Continua sendo música implementada, isso não muda o critério. Não, sim, no caso seria uma só, certo? Tudo Eu bem. só mudei o tom. Não tem Certo, problema. tá, Tipo só pra assim, saber, só pra saber. se você está implementando coisas a mais, é o que eu estou falando. Se você está acrescentando coisas no jogo, para o jogo ficar mais interessante, mais jogável, né, mais atraente, então muito bom. É isso que a gente quer ver. O mínimo é ter a música tocando no jogo, tá? A mudança de tom é Certo, bem-vinda, certo, faz sentido. tá? Então é isso que eu quero que vocês pensem. Eu quero que vocês pensem em termos de combo, galera. Combo, tá? Então, o jogo ele roda inteiro muito bem, tá? A interface também, os controles estão completamente programados, ou seja, se você tem um recurso, você tem como controlar ele, e ele está declarado ou dentro do jogo, na tela de instruções, ou ele está no GDR, ou em ambos, que é o ideal, né? Ou seja, eu sei que tem um comando e eu sei como usar ele porque tem instrução para isso, tá? Então eu preciso que a interface seja completa e a programação dos controles também completa e funcional, ou seja, sem dar pau, sem bugar, sem ser incômodo, tá? Eu preciso que tudo que acontece no jogo seja informado para o player. Então, se o player toma dano, eu quero que ele saiba que ele tomou dano. Se ele pegou um item, eu quero que ele saiba que ele pegou um item. Se esse item alterou um efeito na interface, eu quero que ele saiba que alterou na interface. Ou seja, o jogo é claro para o player o tempo todo. O player sabe o que está fazendo e sabe o que está acontecendo. Se vocês julgaram as referências que eu mandei, ou então tem hábito de julgar, vocês sabem do que eu estou falando. Tá? É fundamental que o player saiba que o comando dele gerou um resultado no jogo e
saiba que quando um jogo provoca um resultado nele também. É aí daí que vem a interação, tá? É daí que vem a interação. Aqui, ó, eu preciso de uma condição de derrota, tá? Eu não preciso de condição de vitória se o jogo for um desses arcade infinito, né? Ou seja, onde a pessoa só está fazendo ponto e jogando para sempre. Semelhante ao Space Invaders, né? Space Invaders é um jogo eterno, né? Se você não morrer, você continua jogando e fazendo ponto. Se o placar não explodir, você continua fazendo ponto. Então, eu preciso de uma condição de derrota obrigatória. A condição de vitória, se tiver declarado no seu GDR, eu preciso dela implementada. Ou seja, se o jogo tem um final, se eu chego na fase final, mato o boss e isso indica que eu venci o jogo, eu preciso ser informado que eu venci o jogo. Ou seja, eu preciso de uma tela de parabéns, sei lá, né? Vocês sabem, né? Ou você tem uma tela de sinto muito, mas a princesa está em outro castelo, ou muito obrigado, Mario, valeu. Né? Então eu preciso de uma tela que fale comigo, ó, você terminou o jogo, parabéns, tá? Todo visual tem que estar com a arte completa, então a escolha de fonte, a aplicação dessas fontes, né? Ou seja, aquele fundo da Unity não pode existir no jogo, tá? Aquele fundo padrão da Unity não pode existir. Fonte genérica da Unity não pode existir. Ausência de logo, de carimbo, interface, nada feito. Você tem que fazer o visual inteiro do jogo. Então, a gente precisa de arte completa e os efeitos sonoros também da interface. Ou seja, quando eu estiver navegando nos menus, se eu clicar num botão, se eu passar o mouse por cima, eu preciso que tenham sons de retorno, né, além dos efeitos de retorno. Então eu preciso que o jogo, como um todo, seja funcional. Né? Não, se eu ver aquela arte padrão do Skybox da Unity no jogo de vocês, eu garanto que algum ponto vocês vão perder. Eu garanto que total vocês não tiram, não. Porque quer dizer que você não fez uma coisa, você não fez o Skybox, entendeu? Mas se o seu jogo não aparece Skybox, então você já fez o trabalho. É o que eu tô falando. Você tem que mudar se ele estiver aparecendo, tá? Se ele estiver aparecendo, assim, nossa, eu tô vendo o Skybox da Unity. Ah, pode saber que eu vou estar lá enchendo o saco de vocês. Porque eu quero que o jogo, da camada mais ao fundo até a camada mais frontal, tenha trabalho de vocês. Ou seja, que vocês tenham trabalhado no jogo como um todo, em todos os aspectos dele. Tá? Olha só, o Gabriel tá falando assim, já desisti do total. Eu falei, não desiste. Não desiste do total. Não desiste. Só faz tentando. Tá? A gente não fa... Ninguém faz um jogo pensando que vai fazer um fracasso. Ninguém faz um jogo pensando que vai ser uma derrota. A gente faz um jogo pensando que ele vai ser bom. Vamos descobrir se ele é um, se ele fracassou no processo, tá? Mas tenta até o último segundo, até a porta fechar. Não desiste não, porque a gente não sabe, a gente não sabe. Às vezes o seu jogo vai ser o mais legal de jogar, né? Aqui, gente, só para terminar, ó, eu tenho os colisores também, tá? As colisões têm que estar prontas, tá? E lembrando, isso aqui, ó, as avaliações dos jogos vão ser nos dias que antecedem a amostra, tá? Não vai ser uma banca, porque a gente não tem uma banca de jogos. Vocês entregam o jogo e os professores avaliam os jogos, né? Então eles vão jogar e lançar notas. É isso que vai acontecer. E aí eu vou balizar essas notas com que eu acompanhei de processo com vocês. Ou seja, o fato de eu estar jogando esse jogo desde o começo do semestre e estar acompanhando o processo vai me ajudar a ver se a nota que os professores estão dando é justa, né? Então vocês não têm processo de banca, porque vocês já estiveram lá. Toda vez que eu peço para vocês, sobe o jogo e deixa eu jogar, é uma pré-banca, galera. Toda vez que vocês mandam um arquivo para mim, eu jogo em pré-banca. Eu tô fazendo pré-banca desde a primeira build. Então fiquem atentos, porque semana que vem eu vou jogar tudo de novo, vocês estão ligados, né? Semana que vem eu vou jogar todos os jogos de vocês de novo, para ver o que falta para a semana da entrega. Então é isso que é pré-banca.
Aqui, ó, tem perguntas sobre créditos, não é isso? Então vamos lá. É, deixa eu só voltar aqui nas perguntas, Paulo. Estou chegando na sua. O Ian perguntou se tem algo obrigatório nos créditos. Os créditos, é importante que você coloque todo mundo que está envolvido no jogo, tá? De qualquer forma, tá? Então, qualquer pessoa que esteja envolvida no jogo, você tem que colocar. Então, se você está tendo aulas com os professores e os professores estão ensinando conteúdo que está caindo no jogo, então os professores provavelmente vão estar acreditados como os professores que você teve durante o semestre. Se você pegou a música de um site, de algum cara, você tem que dar crédito para esse cara. Se você pegou a arte de alguém para fazer um menu, a fonte de alguém para fazer um menu, você tem que dar crédito, tá? Os créditos é qualquer envolvimento de qualquer pessoa, direto ou indireto, tem que estar lá, certo? Então, eu preciso que vocês façam o crédito completo, porque é muito. Pensa bem, você faz um trabalho e as pessoas não te dão crédito, entendeu? Se você fizer um jogo e ninguém falar que é seu, vai ser meio paia, não vai? Né? Tipo, na hora que você chegar para uma vaga de emprego e o cara fala assim, mas você fez esse jogo, seu nome não está em lugar nenhum, né? Vai ser bem triste, né? Então dá crédito a todo mundo que envolveu no trabalho, tá? É, O Gabriel está perguntando se você vai fazer junto com o São Gabriel. Sim, a gente faz tudo junto com o São Gabriel, sempre que possível. A gente não vê como dois cursos, a gente vê como um curso só. Então, os professores dos dois campos são os mesmos, então eles vão jogar os jogos todos e a gente vai jogar junto, ou seja, a gente fica online jogando. Né? Então, pode saber que todo mundo vai fazer parte. Ô Paulo, não tem problema você colocar agradecimento ao professor e crédito ao professor, agradecimento ao cara que fez a música e o crédito da música, isso não tem problema não, tá? Os motivos que você tem para agradecer uma pessoa são seus e tipo, não tem nenhum problema em você colocar o mesmo nome. Se você quiser agradecer a sua mãe 10 vezes, cara, no agradecimento, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, cara, ótimo, o agradecimento é seu. É como você demonstra sua gratidão. Então, fica livre para agradecer. Só lembra de não, agradecimento, né? Só lembra que você não pode fugir do tema agradecimento. Então, não ofenda ninguém nos seus agradecimentos, né? Não fale bobagem, né? Só agradeça mesmo nos agradecimentos. Só coloque informações relacionadas à gratidão. E talvez seja a maior parte do jogo, tá? Talvez seja a parte mais comprida do jogo. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Aliás, vocês não precisam me colocar em agradecimento, tá, pessoal? Vocês podem me colocar apenas como professor de TI, tá? Esse é o meu trabalho e é o que eu tenho que fazer, tá? Eu acho interessante que vocês agradeçam as pessoas que realmente te ajudaram nos corre mesmo, tá? Então, eu sei que os colegas de turma te ajudaram, eu sei que é o bate-papo, eu sei que tipo, gente de outros semestres, né, que estão em outros períodos ajudaram. Essas pessoas são legais de colocar para aparecer, tá? Eu estou só executando meu trabalho. Então, eu não faço questão nenhuma de estar em agradecimento de ninguém. Eu acho mais importante agradecer aos colegas e as pessoas que não aparecem, tá? Pois é. Eu acho que eu dou mais estresse para vocês do que motivo para agradecer. Então, concordo com o Gabriel que você vai colocar lá, vai colocar o Dani fez chorar. Então, não. Não põe não. É, põe só entre a lista de professores, meu nome está entre os professores, porque eu dei aula para vocês durante o semestre, tá? É a única coisa que eu preciso. Capisco? Tá? E concentra os agradecimentos para pessoas que realmente ajudaram, que não aparecerão no jogo se você não agradecer elas. Uhum. É esse mesmo, Otávio. É o cara que falou, ô fulano, você mandou na pasta errada, velho. O Dano vai ver o jogo. Aí você foi lá e corrigiu, entendeu? Os amigos que jogaram o jogo pra você, que testaram, sabe? Pensa nessas coisas, tá? Vão agradecer igual gente grande. Tá compreendido, pessoas? Mais alguma dúvida sobre essa entrega final?
Ô, Dan, eu tenho uma dúvida sobre aquela pontuação que tá lá. Tá lá, primeiro jogo 10, 20 e 30. Ah, tá. Este, esse daí tem como você me explicar como que funciona Isso aí, essa na verdade, porcentagem aí? acaba que essa porcentagem a gente não conseguiu manter ela precisamente no SGA, mas Hum, são você reparou que uma build vale mais que a outra? é isso que eu achei estranho, porque, tipo assim, se você for pegar a primeira build, varia 20. Aí tem o ponto do pitch, aí então isso daí não seria o pitch. Pois Eu é, queria saber qual que seria essa pois primeira é, por build. causa da diferença entre GDR, build, essas coisas, a gente não conseguiu manter essa porcentagem precisa. Essa aqui era a nossa intenção de porcentagem, que o GDR e o pitch fosse só 20% da nota, mas como a gente tem muitas entregas e a gente tem uma diferença que a gente não previu aqui nos critérios, o que a PUC pediu para a gente fazer na divisão de módulos. Então a PUC Uhum. pediu que o primeiro módulo tivesse 40 pontos. E se a gente fosse seguir aqui essas duas medidas que é o nosso primeiro módulo, ia ter que dar só 30. Hum, Então a gente teve que entendi. remanejar as notas no SGA para poder cumprir as métricas que a PUC pediu pra gente, tá? Então, só para eu ter uma organização, você sabe quais que são as notas, quais são as porcentagens? É 20, 20? Aqui, ó, os pontos ficaram no final. É, ficou 10 pontos para o pitch, Uhum. que é uma pontuação alta para o pitch, mas é porque se fosse um trabalho. Aí entra aquela coisa de avaliação. Se eu dou só 5 pontos para o pitch, ou menos, você já viu como é que vai ser a entrega do pitch, né? Como é que vai ser a atenção e o cuidado com ele, né? Então tem que ser um pouquinho mais gordo. 20 pontos para a primeira build, 30 pontos para a segunda build, ou seja, aqui, ó, eu já tenho, nessas três primeiras entregas, eu já tenho condição de gerar aprovação para o aluno, né? Ou seja, eu sou o cara que Ou manda para tudo, reprovação. né? É possível. A build final é a mais valiosa, porque ela é build e GDR, né? Então você imagina que ela Uhum. tem todos esses valores, a imagem, a documentação, o vídeo, então ela vale 40 pontos, ela vale mais. Então Entendi. foi como a gente fechou a gradação de pontos. Então, assim, são pontos gradativos, né? E que é importante Entendi. também, porque imagina se eu dou, sei lá, 40 pontos ou 30 pontos na primeira build. Mas isso é 30, 30 e 30. A primeira build sua é super incompleta, né? Então nem ia ser viável. Então, infelizmente, a gente não conseguiu sustentar isso aqui na hora que a gente foi fechar as avaliações no SGA com a PUC, tá? Mas dá pra ver que a intenção inicial era uma progressão de 10, 20, 30 e 40, tá vendo? Uhum. Então a intenção era essa, ou seja, que fosse 10, 20, 30 e 40 desde o começo. Então o que a gente fez é uma adequação. Então em vez da primeira build ser 10%, quem caiu 10% foi o pitch, né? A primeira build foi para 20%, né? E aí a gente foi empurrando assim a nota, né? E agora vocês estão nessa etapa Ótimo. aqui, ó, que é a etapa final, build final e a produção observada no semestre, que virou 40, tá? Você Se você tem, só tiver, tipo assim, o seu jogo tem os requisitos básicos, ele não está muito bem estruturado, mas tem os requisitos básicos, você já consegue atingir, você tem chance de atingir total ou não? olha só, isso varia muito de professor para professor, tá? Isso varia muito de professor para professor. Tem professor que fala assim, ah, não, eu sei que o jogo tem que ter mais que isso para ficar legal, né? O cara fala assim, pô, eu preciso premiar quem está se esforçando. Então tem professor que considera assim, os critérios é 60%. Se você fez, você passa na média. E se você fez mais, o cara vai te levando para nota excelente. Entendeu? Se você fez a mais. E eu prefiro pensar em termos de qualidade. Se você, tipo assim, fez, os controles são super gostosos, o jogo tá muito bom. Ou seja, se o seu ataque é um ataque bem feito, se sua defesa é uma defesa bem feita, se o jogo tá gostoso de jogar, se ele tem potencial para mercado, se eu consigo pensar em finalizar ele e lançar, aí você vai aproximando do total, entendeu? Então a qualidade do jogo, que é um pouco subjetivo, eu sei, mas que dá a chance de quem fez só o mínimo fazer o mínimo com uma qualidade muito alta, entendeu?
Entendi, entendi. Mas isso Obrigado, é Dan. de professor para professor. E eu não discordo com o professor que fala, isso aqui é o mínimo, você senta e se vira. Porque isso faz você ter musculação, né? Fazer quantidade. Mas, por exemplo, para mim, vale 30 modelos lindos, sabe? Se os 30 modelos eu posso vender eles, porque eles estão bonitos e bem feitos, vale 100. Porque eles estão, tipo, prontos para o mercado. Agora, são 3 modelos feios, velho. É 30 modelos feios, é mínimo e é isso aí, tá feio. Não dá nem pra mostrar pra mãe, que a mãe vai xingar. Então, pensa muito na qualidade que vocês estão fazendo, tá, gente? Tem muito carinho em tudo que vocês façam. E pensa sempre que o que vocês estão fazendo é que vai levar vocês para espaços melhores na vida, entendeu? Tipo assim, você faz uma coisa com Uhum, carinho, com cuidado, com atenção, assim, você sabe que você dedicou naquela peça carinho. Então, mesmo que alguém fale mal, não vai tirar esse carinho que você colocou da coisa. Você vai falar assim, ah, tá. Você vai entender como aprendizado e crescimento. Agora, se você faz nas coxas e nego achar ruim, você não tem nem o que falar, né? Você fica assim, pô, você não consegue nem. Você fez mal feito, o que você vai falar, né? Então, faça com atenção ali. Tipo assim, por isso que eu peço muito que vocês busquem referência das coisas, para vocês saberem o que que é qualidade. Então, procurar jogos, quando a gente cita jogos como Skyforce, né, ou Strike Zero Suits, que foi um dos que a gente abriu aqui, né, são jogos que são bonitos, gostosos de jogar, que tem um público que gosta deles, que vai te falar das qualidades, tem um balanceamento bom. Então, né, procurem bons jogos para servir de baliza, procurem bons jogos para servir de referência. É o melhor jeito. Mais alguma pergunta, pessoas? valeu, Dan. Tranquilo, tranquilo. Mais alguma pergunta? Nós temos 7 minutos antes do encerramento. Mais alguma dúvida? Se não tiver, deixa eu fazer só uma observação. Pessoas, as tabelas do GDR que vocês estão fazendo estão muito incompletas, tá? E elas estão com a medida de hora errada, tá? É, o, o- eu vi, tipo, tá em tabela uma contagem assim de poucos minutos para fazer um modelo inteiro, e dar o modelo como ok. E uma realidade que não é possível, assim, quando você vê o tempo que as ações levam, não está combinando, né? Vocês não estão levando em conta também os tempos de implementação, teste, os tempos de estudo, pesquisa. Está faltando muitas horas nas tabelas, tá? As contagens de hora. Está faltando muito conteúdo, elas estão muito vazias. Eu sei que tem mais coisa que foi feita. Então, dá uma conferida nas tabelas, tá? Amanhã eu acho que não vai ter apreciação, porque eu estou finalizando o material de disciplinas do semestre que vem e tendo reuniões de professores, tá? Então eu talvez não consiga liberar da reunião a tempo para fazer a apreciação. É, Mas semana que vem tem, tá? Semana que vem tem apreciação, tá? Então semana que vem eu vou fazer, eu vou jogar tudo, tá? Durante a semana eu tento jogar também, tá? Eu vi que o Otávio subiu a build dele, eu vou tentar jogar durante a semana e se eu conseguir eu já faço um feedback, se der um tempo. Mas é porque a gente está preparando já o material do semestre que vem. E as reuniões caíram essa semana, tá? Hoje, amanhã e segunda eu tenho reuniões. Então por isso que tá um pouco apertado. É, Arthur, pode ter uma palavrinha assim comigo no final, mas se for uma coisa que você acha que vai ajudar outras pessoas, pode falar aqui também, tá? Nosso intuito é sempre ajudar o máximo de pessoas possível, tá? Se você sentir que é alguma coisa que pode ser dita para todo mundo, né? Tá, não, sem problema. Lembra que às vezes as questões emocionais da gente, elas atendem mais pessoas, tá? O Paul tem um personagem não relacionado. Eu acho que tem cento e... Deixa eu ver quantas aulas de criação avançada. Deixa eu ver quantas aulas de criação avançada eu tenho. É... Tá com 165 vídeos a disciplina de criação avançada. Por
quê, Senhor? Por quê? Ainda tem aula de rig, e eu tenho tem as aulas de rig, talvez rig facial, assim, talvez rig facial. Não deve ter muitas, não, deve terminar em 170, deve terminar em 170, não deve chegar a 300, não, pode ficar tranquilo. Mas tá em 165, tá? Isso aqui é a pegadinha, viu, Paulo? É isso aqui que impede que um aluno de uma matéria muito inicial tente adiantar serviço, né? O cara começa a ver a aula e quando vê o volume de trabalho fala, não, espera a hora, espera a hora. Mas 165, só o Senhor Jesus, tá? Mas e lembrando, gente, semana que vem tem apreciação de builds, tá? É aquele mesmo esquema, semana que vem eu vou jogar no nosso horário de aula teórica, ou seja, na quinta eu vou jogar e na sexta à noite eu vou jogar. Então, semana que vem é a semana pra gente ver o jogo antes da entrega. Então, sem falta, a gente vai ter apreciação de builds, tá? Então, tenta preparar o máximo dessa build pra semana que vem, pra quinta-feira que vem, pra gente tentar jogar os jogos de vocês, tá? Igual eu falei, amanhã eu só não vou dar essa apreciação porque eu não sei como que tá as minhas reuniões de microfundamentos, que é um formato de aula que a gente está implementando. VFX, ô Paulo, VFX, eu vou perguntar para um artista de VFX, o Augusto, eu não sei se chegou a conhecer o Augusto, eu vou perguntar para ele quais são os canais que ele recomenda, porque ele é artista de VFX. E ele é minha referência de VFX. Ele e o Charles também é massa pra caramba, o Charles aí trabalha na Ubisoft, se eu não me engano. Não, mentira, na Gameloft eu acho, eu trabalho na Gameloft. E eu tô com contato dele tem um tempo, desde que ele veio na PUC dar uma aula, eu vou perguntar pra ele onde que vocês podem procurar sobre VFX, porque essa galera de VFX é muito massa, cara, eles compartilham conteúdo entre eles, é muito doido. Mas não é muito minha área, então eu vou perguntar pra quem é mais capacitado. Tá? Depois eu tento fazer uma ou outra aula de VFX também, só pela diversão, mas deixa eu chegar na parte de fazer VFX para pós-mortem, aí eu, aí eu faço essas aulas. Então é isso, pessoas. Fechamos. Tá encerrado por hoje. Estamos no minuto final. Lembrando, gente, que vocês podem mandar perguntas durante a semana pelo Discord, pelo Teams e pelo SGA, tá? Quintou, então. Então tá bom. Foi o Arthur que pediu para conversar comigo após a aula. Arthur, eu vou te chamar, assim que eu desconectar aqui, eu vou te chamar pelo Teams mesmo, tá? Então não sai não. Eu vou te chamar por ligação, tá? E quem precisar também de falar comigo fora de aula, pode entrar em contato comigo que a gente pode conversar também. Então, até mais pra vocês.